Oi amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gratidão por sua presença, que Deus abençoe. O vídeo de hoje eu estarei compartilhando com vocês um pouco da minha história de vida. Vai ser um conteúdo diferente, né? Mas eu senti no meu coração de estar compartilhando esse vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Já quero te convidar, se tu és novo ou nova, tá conhecendo o meu cantinho agora, tá vindo fazer parte da minha família, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você acompanhar tudo que eu postar por cá. Se você já faz parte da minha família, muito obrigado. Eu peço carinhosamente que vocês deixem um like no vídeo, tá bom, gente? Isso ajuda bastante. O YouTube tá recomendando o meu conteúdo. Deixem comentário nesse vídeo também, que para mim é um prazer estar respondendo cada um de vocês. Vou deixar meu Instagram na descrição, no primeiro comentário fixado. E convido vocês a irem me acompanhar por lá também. Lá eu não tô 100%, mas estou sempre respondendo, tanto aqui em vídeo, no canal, como lá no Instagram também. E é isso, gente. Eu não sei como se conta uma história de vida, mas eu vou contar a minha história do meu jeito. Bom, me chamo Fabiola, tenho 33 anos, então vai ser um vídeo longo, mesmo que eu vá reduzir minha história, né? Mas vai ficar um pouquinho longo, mas é isso. Tenho 33 anos, sou natural aqui do estado do Pará. Nasci e fui criada no interior, de um interior bem pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. E sou do dia 19 de fevereiro, inclusive agora, dia 19 de fevereiro, estarei completando 34 anos. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela estava no período da menopausa dela. Já era mãe de 10 filhos, viúva. E aí acabou que ela reencontrou meu pai, que ela já conheceu ele na adolescência. E cá estou eu. A minha mãe me teve de parto normal, que inclusive teve várias complicações, mas para a honra e glória do Senhor, ficamos bem depois do parto, tanto eu quanto ela. E é isso, gente. No interior, eu não lembro muito da minha infância, mas eu lembro que eu tive uma infância bem tranquila, graças a Deus, né? E a minha mãe foi muito assim batalhadora, porque apesar que ela recebia um benefício, né, do antigo marido dela, e a minha mãe era uma mulher muito batalhadora, porque, gente, ela criou todos nós sozinha. Teve a ajuda, né, do benefício que ela recebia do finado marido dela, mas a minha mãe era uma pessoa muito batalhadora, que não media esforços, sabe, para lutar, para não deixar faltar o pão de cada dia para nós, graças a Deus. E é isso. Eu lembro que tive uma infância muito boa. No tempo não tinha internet, então a gente brincava muito na rua, a gente saía para tomar banho de garapé, essas brincadeiras, né, que era muito boa, que infelizmente com o passar do tempo as pessoas perderam esse privilégio. Eu lembro que nas minhas férias a gente sempre ia pro sítio, né, que a minha mãe tinha um sítio muito grande, muito bonito, e quando era período de férias a gente ia pra lá, que era o período que ela plantava, né, as coisas, feijão, mandioca, essas coisas assim. Então a gente sempre ia pra lá. Se eu ficar dando pausa no vídeo é porque eu tô com tosse, gente, então minha garganta fica, sabe, fervilhando pra querer tossir. E é isso, gente. Eu não cheguei a conhecer minha avó, mãe da minha mãe, conheci só o pai dela. Que o pai dela faleceu quando eu tinha 13 anos, meu avô. Ele faleceu quando eu tinha 13 anos. Inclusive eu tava lá presente, né, na hora que ele faleceu. Não cheguei a ver, porque no tempo eu tava distraída ali conversando e tudo mais, né, quando ele faleceu. Mas eu tava lá na casa quando isso aconteceu. E, bom, adolescência, eu acho que eu fui tranquila, tive uma adolescência tranquila, né, graças a Deus. A minha mãe era uma mãe que ela não, assim, ela colocava limites, mas sempre que tinha alguma coisa que eu queria ir, ela sempre me deixava, quando era esse tempo de quadrilha, comício, essas coisas, quando tinha, sabe, que eu queria ir, a minha mãe sempre deixava eu ir, com o responsável, é lógico, mas ela sempre deixava eu ir. Então, assim, eu não tinha essa coisa de dizer que, eu não aproveitei, não tive uma liberdade, isso é que eu tive, né. Claro que como toda mãe, né, não vai deixar também a pessoa ir pra onde quer e na hora que quer, mas eu confesso que, graças a Deus, a minha mãe era uma mãe que, nossa, falar da minha mãe, sem palavras, né, gente? Minha mãe era a melhor pessoa que eu tive na vida. Cachorro latindo, ignorem, porque senão não tem como, gente. Esses cachorros latem o dia todo ali do lado do meu vizinho, né? Mas enfim.
é isso, gente. Sempre me dei bem com meus irmãos, né? Graças a Deus, até a adolescência. Por quê? Porque depois que eu virei adolescente, gente, eu não sei porquê, né? Mas eu não sei se é porque eu só lembro na adolescência, não sei se teve isso quando eu era criança, mas eu acho que não. Os meus irmãos sempre tiveram uma implicância assim comigo, né? Eu acho que é porque quando eles tiveram uma infância diferente da minha, tiveram que trabalhar, não tiveram oportunidade de estudar. E quando eu nasci já tinha o benefício do pai deles, né? Então, eu fui criada com esse benefício. Então, tipo aquela coisa, fui criada com o dinheiro do pai deles. Tudo que tinha ali era do pai deles, né? Eu não tinha contato com meu pai, nunca tive. Durante assim, um período de infância e adolescência, eu nunca tive. Foi uma opção da minha mãe, na verdade era um assunto, era um tabu, né, que ela tinha ali, que ela não gostava de comentar quem era meu pai. Ela nunca escondeu o nome dele, nunca escondeu que ele era crediário, que trabalhava lá no interior e tudo mais, mas assim, nunca me deu detalhes quando eu pedi, era um assunto que ela não gostava que se tocasse, né. Então, mas eu tinha aquela curiosidade, sabe, ficava imaginando o Dia dos Pais. Eu ficava decepcionada, porque eu era a única criança lá da sala que não tinha um pai para poder fazer cartinha, né? E eu ficava imaginando como seria meu pai, se ele era alto, baixo, branco, moreno, como que era meu pai? Sabe? Uma coisa que ficava na minha cabeça. Nunca tive uma figura de masculina para chamar de pai, né? A minha mãe era minha base, era meu tudo, era mãe e pai ao mesmo tempo. E devido a essas coisas que tinha, né, esse desentendimento com meus irmãos em questão disso, eles tinham uma implicância comigo que eu via que eles não tinham entre eles, era só comigo. Bom, mas enfim, né, eu não tô aqui pra falar dos meus irmãos, eu tô pra falar de mim. E é isso, e devido a isso, gente, acabou que eu criei ali um bloqueio, tipo, não vou mais falar que nada que eles falam de mim é mentira, mas também vou deixar que eles saibam o mínimo do mínimo da minha vida. Tanto é que nunca ninguém soube com quem eu me envolvia, deixava de me envolver, né? Nunca levei ninguém na porta da casa da minha mãe para apresentar como namorado. Nunca, gente, nem na adolescência, nem adulta. Nunca, 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 nunca. Porque eu já tinha aquela coisa de que qualquer motivo, qualquer coisa, era julgamento, né? Que eles iriam fazer de mim. Mas enfim. Quando eu cheguei ali... quando eu completei 13 anos que o meu avô faleceu, a minha mãe também pegou a minha sobrinha para criar. Minha irmã teve gêmeos, a minha mãe pegou uma filha dela para ajudar ela no período ali do resguardo, né? E quando terminou o resguardo, minha mãe já tinha se apegado na criança. Nós lá em casa já tinha se apegado nela, né? E aí a minha mãe acabou que criou a minha sobrinha. A mãe dela sempre ajudou com roupa, calçado, essas coisas, sabe? E quando a minha mãe viajava, a minha irmã ficava com a filha dela, né? Pra minha mãe, quando ela ia se tratar e tudo mais. Quando a minha mãe retornava, a minha mãe pegava a minha sobrinha de volta, que pra mim eu considero como uma irmã. E essa minha sobrinha é filha da minha irmã, que mora aqui perto de mim, tá, gente? Depois de 2 anos que tava a minha sobrinha, a minha irmã mais velha que eu, a caçula deles lá, né? Filho de pai e mãe, engravidou e passou um tempinho, ela arrumou uma pessoa e foi morar com essa pessoa e a minha mãe criou meu sobrinho. Então eu tenho 2 irmãos adotivos, né? 2 sobrinhos que eu considero como meus irmãos mais novos. Tenho amor por eles de irmão. E é isso. Então, 13, né? Minha mãe teve 11 filhos comigo, mais 2 que ela adotou, 13. Pausa, gente. É isso. E quando eu entrei na fase assim dos 15 para 16 anos, minha mãe começou com problemas de saúde, começou a entrar em fase, né, de estar em tratamento e tudo mais. Então minha mãe viajava muito e muitas das vezes eu viajava com ela. Algumas vezes não, mas algumas vezes sim. Devido a isso, algumas vezes eu fiquei em recuperação, escola e tudo mais. Mas eu confesso pra vocês que eu não terminei o estudo por falta de interesse da minha parte mesmo. Porque minha mãe sempre, né, sempre priorizou que eu tivesse ali, que eu, na verdade, concluísse meus estudos. Ela pagou vários cursos pra mim, né, recepcionista, secretariado, departamento pessoal, técnica de venda, etiqueta, operador de caixa. Tenho aí alguns certificados, já estão até ruídos de barata. Não vou dizer que não me serviu, porque me serviu sim, né? Quando eu fui embora aqui do estado do Pará,
Esses cursos que eu fiz foi algo que deu uma alavancada assim no meu currículo quando eu fiz, né? Então, glória a Deus. E aí, quando eu tava no terceiro ano, eu desisti. Desisti, gente. Eu não sei porquê, mas aí... Ai, meu Deus do céu. É isso. Bom, eu lembro que a gente saiu desse interior que a gente morava 2 vezes. Não, 3. A gente saiu a primeira vez para um interior de outra cidade vizinha. Da outra vez a gente mudou para um interior que o filho dela morava. No caso, meu irmão mais velho, né? E a última vez a gente mudou para a cidade de Bragança, que é uma cidade que eu amo de paixão, mas infelizmente eu não tenho como me manter lá, né? Porque trabalho com meu esposo é um pouco difícil lá. Com 17 anos, eu descobri onde meu pai morava através de uma costureira que morava lá na vila, que era irmã da esposa dele. Em uma conversa eu descobri a cidade que ele morava e fui atrás do meu pai para conhecer ele. Quando eu cheguei lá, gente, meu pai era diferente do que eu imaginava na minha cabeça. Eu tinha imaginado tudo, menos como ele era, né? Ele me recebeu super bem, falou que sabia que eu era filha dele, que não tinha me procurado antes porque foi um pedido da minha mãe. Porque quando a minha mãe se relacionou com ele, ele era casado. Então a minha mãe resolveu, optou, né, por me criar sozinho. Mas eu fui, gente, atrás porque era uma coisa que eu tinha muito, um desejo muito grande de conhecer ele. Quando eu conheci meu pai, com pouco tempo ele veio a falecer. Ele já estava com um problema avançado no coração, né? Então eu acho que eu vi meu pai mais 2, 3 vezes. Não, umas 3, 4 vezes. Foi por aí que eu vi ele. E depois disso, ele foi internado, ficou na UTI. Não cheguei a ir visitar ele na UTI. E ele foi e infelizmente chegou a falecer. Lá no interior onde eu morava, além de mim, ele tinha mais 2 filhos com outras 2 mulheres. O bichinho era arretado, viu? E com a esposa dele, se eu não estiver enganada, ele tinha 8 filhos, 7 filhos. Não lembro muito bem, gente, a quantidade de filhos que ele tinha. Eu cheguei a conhecer um filho dele só, né, com a mulher dele. E é isso. Enfim. Depois... Bom, é isso. Aí a minha mãe, né, começou o tratamento dela, viajar e tal. E foi bem difícil, né, porque a minha mãe vivia viajando, tadinha, precisava, né. E algumas vezes ela passou por algumas cirurgias. Mas graças a Deus, gente, a minha mãe, eu falo que a minha mãe tinha um coração gigante, sabe? De acolher todo mundo. Quando eu completei 22 anos, com 22 anos, eu vou encurtar, porque senão vai ficar muito longa a minha história de vida pra vocês. Quando eu completei 22 anos, eu conheci o pai das minhas filhas, né? Conheci ele através da filha de uma ex-cunhada minha. Viajei pra lá, pra cidade que ela morava, e através dela conheci ele. A gente começou a namorar em setembro de 2012. Eu engravidei em outubro de 2012 da Vitória. Quando eu engravidei da Vitória, como eu morava numa cidade, ele morava em outra, né? Às vezes eu ia de 15 em 15 dias, uma vez no mês, final de semana. Foi muito rápido, gente, foi 2 meses assim. E eu engravidei. Ai, Deus. É isso, né? Aconteceu. E quando eu fui falar pra ele que eu tava grávida, na verdade ele já sabia, porque eu tinha contado pro irmão dessa minha colega, né? Que mora na mesma cidade que ele. E ele chegou a comentar com ele. Então quando eu fui contar pra ele que eu tava grávida, ele falou pra mim que estava com outra pessoa, que tava muito feliz, que era pra me pensar muito bem no que eu ia falar pra não estragar a felicidade dele. É isso. E como eu tenho esse negócio, eu já tinha esse negócio, tenho até hoje, né, na verdade, de tipo, de não querer questionar ninguém, porque eu acho que quando a pessoa tem uma coisa ali, você pode questionar, você não vai mudar a ideia da pessoa, né. E eu já tinha tanto isso em relação, assim, aos meus irmãos, né, que eu não falei nada, gente, não falei pra ele que tava grávida nem nada. Fui embora pro interior e quando eu cheguei lá, eu contei pra minha mãe que eu tava grávida. Quando eu contei pra minha mãe que eu tava grávida, eu já tava indo pro 3º mês. Falei pra ela que eu tava grávida e é isso. Eu tenho um relato que eu fiz da minha gravidez, que é um dos primeiros vídeos aqui no canal. Se você for maratonar lá, você vai ver que eu conto tudo lá sobre a minha gravidez e tal. Mas fazendo um pequeno resumo aqui pra vocês, minha gravidez foi bem difícil.
Meus irmãos passavam muito na minha cara, né? De questionamento, quem era o pai da minha filha e tudo mais. Tive uma gravidez complicada, um parto complicado. Depois que a Vitória nasceu, fiz 2 tentativas de registrar ela, não consegui. E aí eu procurei ele, né? Porque eu tinha que procurar ele para registrar a menina. Quando eu procurei ele não falou nada, porque ele sabia que a menina era filha dele, registrou. E aí ele falou, né, que queria criar a filha dele, porque ele é filho adotivo, e que queria criar a filha dele, que era pra gente viver junto. Como o clima lá na casa da minha mãe era horrível, gente, porque eu tenho um irmão que bebia, que usava, eu não sei se pode falar, que eu acho que não, mas usava, né, acho que dá pra entender a palavra, e chegava em casa, colocava terror, né, sempre ofendia minha mãe, não chegou a bater nela porque os outros filhos se interferiam no meio. Então, assim, quando ele chegava bêbado lá em casa, sempre xingando, falando horrores pra mim, né, pra minha filha que não tinha nem nascido. Então, quando a minha filha nasceu, eu prometi pra mim mesma, né, que a minha filha não passaria por aquilo que eu tinha passado. Porque quando eu sentava na mesa pra almoçar, e eles chegavam, que eles trabalhavam e vinham almoçar meio-dia, né, ficavam questionando, e muitas das vezes eu cheguei a nem almoçava, empurrava o prato e começava a chorar. Então eu prometi pra mim mesma que a minha filha não ia passar por aquilo. E eu deixei bem claro também, né, pro pai delas, que é o pai das duas, que eu iria me juntar com ele, mas não era por amor. Que eu nunca esqueci o que ele tinha feito comigo, me abandonou no momento que eu mais precisei. Graças a Deus, Deus enviou anjos, né, que fizeram baby chá pra mim, minha sobrinha que me ajudou com os detalhes do que faltava pra Vitória. E quando a Vitória nasceu, graças a Deus, foi uma criança que tinha muita coisa, pra honra e glória do Senhor. Ganhei muita coisa também no hospital, ganhei muita coisa de uma doutora, né, que deu descolamento na placenta. Eu fiquei internado no hospital dela mais de um mês. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu ganhei muita coisa das cozinheiras, do hospital, de pessoas, sabe? Tudo enviado de Deus pra minha vida, graças a Deus. Aí eu fui morar com ele, né? Ele também, gente, não se juntou comigo por amor, não foi por amor. Foi pela Vitória, tanto da minha parte como da parte dele. Tanto é que a gente passou muito tempo morando na mesma casa, na casa do pai dele, né? E a gente só se falava o básico do básico, né? O básico do básico a gente se falava. A gente passou um bom tempo sem se falar, assim, de chegar, sentar e conversar e tudo mais. Ele levava uma vida como se fosse de solteiro e eu levava a minha vida lá com a minha filha, né? Mas graças a Deus também lá nunca chegaram a passar na minha cara nada, 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 nada. A família dele tem defeitos, tem, e muito. Os irmãos dele tem defeito, sim, muito, mas em questão de passar alguma coisa na minha cara em relação pra mim e pra minhas filhas, nunca. Moramos um tempo lá com o pai dele. Nisso ele tinha uma construçãozinha, né? E acabou que a gente vendeu, fomos pro interior, não deu certo, a gente retornou. O pai dele deu um outro pedaço de terreno, que ele tinha um sítio muito bonito pra gente, né? E tá, antes da gente voltar pro interior, né, eu engravidei da Leonara. Quando eu engravidei da Leonara, foi um período que ele tava desempregado e tudo mais. E a minha mãe deixou bem claro que ela tinha me ajudado com a Vitória, mas com a Leonara ela não iria me ajudar. Tanto é que o enxoval da Leonara foi todo no Tudo é 10 que eu comprei, uma lojinha do 10 que tinha, né? Então eu comprei tudo lá nessa loja, mas graças a Deus a minha filha nasceu e tinha tudo que uma criança precisava, né? Ela tinha. Aí a gente foi morar pra lá, pra esse terreno que ele deu pra gente, né? O pai dele. A gente fez uma casinha de madeira e graças a Deus lá eu consegui meu Bolsa Família, consegui tirar o salário materno das minhas filhas, que foi onde eu consegui mobiliar um pouco a minha casinha, né? E abri uma lojinha pra mim, que eu vendia produtos naturais, vendia várias coisas. Desculpa, gente. Eu vendia várias coisas nessa lojinha, né? Que não era uma lojinha, mas era umas mercadorias que eu vendia lá e que me ajudava bastante com as minhas filhas. Por um bom período, o pai delas não se preocupava, não tinha responsabilidade de pai, então era eu e por eu mesma. E algumas vezes a minha mãe, lógico, me ajudava, né? Quando ela ia receber lá pra cidade que eu morava, ela sempre ia em casa e me ajudava. Graças a Deus, eu louvo a Deus pelos anos de vida que a minha mãe teve aqui na Terra. E, bom, é isso, né, gente? Depois que eu tive a Leonara, quando a Leonara estava assim, acho que com uns 2, 3 meses, eu descobri que a mesma pessoa que ele estava quando eu estava grávida da Vitória se encontrava com ele na casa da mãe dele quando eu viajava por casa da minha mãe. E que ela almoçava, eles tratavam ela como se ela fosse realmente a oficial dele, entendeu?
A forma que a mãe dele não me tratava, que ela deixou bem claro que não me queria como esposa dele, deixou bem claro isso, né? Tanto é que ela não tinha muito apego com as minhas filhas, essa atenção ela dava para outra pessoa. Eu descobri isso, me afetou muito no tempo, eu pensei muito em me separar, mas infelizmente por eu não ter uma rede de apoio, né, da parte da minha família, dos meus irmãos, então eu não tive escolha, tive que permanecer no casamento. Aí quando foi em 2019, gente, a minha mãe, infelizmente, depois de muito tratamento, né, depois de muita luta, a gente lutou muito pela vida da minha mãe, mas chegou um ponto que não tinha mais o que fazer, né, a doença se avançou. A minha mãe acabou pegando, ela era diabética, ela acabou adquirindo cirrose através de tanta medicação, né, e aí foi estragando os órgãos dela dentro dela, foi estragando de pouco. E não tinha mais cirurgia por causa da minha mãe, né? Porque a doença estava muito avançada. Dentro dela já estava se formando câncer. E eu fiquei com a minha mãe 17 dias no hospital. Depois eu retornei. Quando a gente chegou em casa, deu uma crise nela. A gente voltou novamente para o hospital. Quando a gente voltou para casa, eu fui para casa descansar. Porque essa minha irmã que mora aqui perto de mim, ela fez um acordo com os filhos, né? Que cada filho ficaria cuidando uma semana da minha mãe. Mas lógico que nesse período, gente, todos os outros filhos iam visitar ela, né? Só eu que quando eu ia pra casa, a minha semana que eu passava em casa, né? Não tinha como eu estar visitando ela porque era outra cidade. E aí quando eu retornei do hospital com ela, né, que era a minha vez de ficar com ela no hospital, eu fui em casa ver como era que minha casa se encontrava. Por quê? Porque o meu esposo trabalhava de ponte, construção de ponte, passava 1 mês, 2 meses hoje, né? Dependendo da cidade que ele ia fazer a ponte, e eu ficava sozinha com as minhas filhas. Desculpa, gente. Eu ficava muito tempo sozinha com as minhas filhas em casa e a minha casa não tinha segurança, então não podia deixar muito tempo sozinha. Aí eu fui em casa também, porque no decorrer disso eu saí nas pressas para ir, né, pra cidade que ela morava. Eu tinha roupa que tava de molho, tinha muita coisa lá em casa para organizar, eu fui colocar tudo em ordem. Aí, tá, 3 dias antes da minha mãe falecer, 3 dias antes Deus me deu revelação em sonho. A primeira vez eu sonhei a minha mãe, eu com cabo de vassoura medindo o terreno que eu tinha ganhado, e eu media 7 metros, e a pessoa dizia que eu precisava medir 7 metros, que era o tamanho do terreno. E sonhar medindo terreno é sonhar medindo sepultura, porque a sepultura tem 7 metros, 7 palmos, né? E eu sonhava medindo 7 metros de terreno. Depois eu sonhei que eu ia caminhando com a minha mãe e do nada ela sumia. E eu gritava, gritava, gritava e não encontrava ela. E junto com isso eu perdi a minha chinela e não encontrava a parte da minha sandália. E dizem que sonhar, quando a gente perde um par de chinelo e não encontra, é porque a gente vai ter uma perca na família. E na terceira noite eu sonhei que eu estava viajando com a minha mãe, e quando chegava na ponte do interior que a gente morava, ela pedia para me descer do ônibus e eu falava que eu não queria descer, e ela falava que eu precisava descer com as minhas filhas, que ela precisava seguir o caminho dela sozinha a partir dali. Eu dizia que eu não queria descer, ela me empurrava e eu ficava olhando pro ônibus. Em vez do ônibus passar na ponte, o ônibus distorcia e caía no mar. Ele afundava, e quando boiou para cima, era uma canoa onde ela estava sentada, e a canoa ia embora e eu ficava olhando. Quando eu contei isso pro marido da minha cunhada, ele falou que era para mim olhar minha mãe, né? Porque ele achava que era um despertamento que eu estava tendo através de sonho. Nesse mesmo dia eu estava arrumando tudo, que o meu marido ia chegar à noite, eu ia viajar de manhã lá para casa da minha mãe. Eu estava arrumando tudo quando o carro buzinou na frente de casa. E, gente, na hora, minhas filhas estavam para jantar na mesa, nem jantaram, tá? Na hora eu senti no meu coração, comecei a chorar, desesperada, saí pra fora, correndo. Era meu irmão que falou que a minha mãe tava me chamando e que com certeza ela não ia passar daquele dia. Peguei tudo que tinha, nem arrumei nada, gente, porque eu deixava uma mala sempre lá, uma mochila com roupa, sempre na minha mãe, com roupa minha, da Vitória e da Leonara, porque eu já sabia que, tipo assim, como tava a situação dela, a qualquer momento podia acontecer, né? Então, eu não peguei nada, só peguei uma bolsa, coloquei algumas fraldas dentro de pano, que no tempo a minha filha não tinha fralda descartável, né? Tinha acabado. Porque, como eu falei pra vocês, a situação não era fácil, gente. Hoje, o que eu vivo hoje, minha realidade é muito, mas muito, muito, muito diferente do que eu vivia naquele tempo. As minhas filhas, graças a Deus, nunca passaram fome. Mas eu passei, porque pra mim passar fome
é você ir dormir sem ter um café preto com farinha para comer. E eu não tinha. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? As minhas filhas nunca chegaram a dormir com fome, até porque eu priorizava de sempre ter massa e leite lá em casa. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá na frente da casa da minha mãe, eu achei que o que estava tendo lá era missa, porque lá todo mundo é católico, então na rua dela, né? Então eu achei que era uma missa, que a rua enchia. Eu entrei dentro de casa, gente. Na frente da casa da minha mãe tinha uma mesa com garrafa de café e tudo, e em nenhum momento passou na minha cabeça que ela tinha morrido. Eu passei pela sala, não vi ninguém, a sala estava cheia de gente, o caixão no meio. Quando eu cheguei no corredor que tinha na casa da minha mãe, a minha sobrinha veio correndo pra cima de mim, me abraçou. Eu lembro que alguém tirou a Nara do meu colo, mas não lembro quem. E a minha sobrinha virou meu rosto assim. Quando eu olhei minha mãe no caixão, eu saí correndo. Eu lembro que me tiraram de cima, porque senão o caixão ia cair. E meu mundo abriu um buraco. Acabou tudo, né? E falar da minha mãe não é muito fácil, gente. É algo assim que eu evito, sabe? Porque até hoje vai fazer 6 anos de falecimento dela, dia 4 de abril. Mas pra vocês terem uma noção, eu ainda não tive coragem de entrar na casa que ela morava. Porque pra mim, toda vez que eu chegar ali naquele local, que eu passar naquela casa, ela vai estar naquela porta me esperando. Porque sempre que a gente passava lá, ou a gente passava lá, ou a gente chegava lá, ela tava lá, uma xicrinha de café na porta, esperando. Mas enfim, depois disso, do falecimento dela, infelizmente aconteceu algo que ninguém esperava. Meus irmãos se uniram em busca de querer, né, dividir as coisas que ela deixou. Isso porque, gente, a minha mãe nem deixou muita coisa. A gente mal chegou do cemitério, já fizeram uma reunião para dividir os bens, para ver quem ia ficar com, decidir as coisas. Graças a Deus eu não participei dessa reunião, minha consciência é tranquila, né, que eu não participei dessa reunião. Eu passei 5 dias lá na casa, né? Porque uma das irmãs mais velhas vivia todo dia, basicamente expulsando a minha sobrinha de lá, mandando ela embora morar com a mãe dela. E falando se eu nem ia embora, se eu nem sair da casa, isso e aquilo. Inclusive, teve uma noite que eu tava dormindo, acho que na 4ª noite. E quando eu acordei, eu vi ela mexendo nas minhas coisas, né? Vendo se eu não tinha roubado alguma coisa lá da casa. Gente, um terror. Os filhos estavam mais preocupados com as coisas que a minha mãe tinha deixado do que viver o luto dela. Isso porque ela não deixou nada, tá? Eu nunca fiz questão de nada da casa, de nada, porque sempre deixaram bem claro que o que tinha era do pai deles, né? Então eu nunca fiz questão por nada. Mas é isso. Acho que tava com 1 mês quando isso aconteceu. Aí roubaram a minha casa. Tempo de férias. Teve um tempo de férias que eu aproveitei as férias para ir trabalhar na praia, para juntar um dinheiro para repor mercadoria, né, que eu vendia. E aí, quando eu fui pra praia trabalhar, foi quando eu fui pra praia, ou eu não sei se eu tava pro interior, não lembro muito bem. Não, eu tava pro interior, e aí roubaram lá em casa, levaram tudo que eu tinha. Deus deu um livramento tão grande que cortaram a mangueira do botijão, caiu vários gás lá no chão, né, e não pegou fogo no barraco, foi coisa de Deus. Mas levaram tudo, roupa. A Vitória tinha muito vestido lindo que ela ganhava das irmãs da igreja, novo que eu comprava, né? Roubaram roupa, roubaram calçado, minhas louças, roubaram tudo. A única coisa que não roubaram foi que, brincando, a Vitória tinha uma coisa de brincar e ela tinha uma mania de pegar minhas coisas e colocar no forno do fogão, né? E depois ia, tirava e guardava no guarda-louça. E nisso, brincando, ela pegou algumas coisas minhas e colocou no forno do fogão. E foi o que não roubaram. Mas que o resto roubaram tudo. Tiraram até minha jarra da Tupperware que tava na geladeira. Tudo. Televisão, botijão, louça, coxa de cama. Tudo, gente. Só deixaram guarda-roupa, guarda-louça, cama e geladeira e fogão que não deu pra levar. Mas no demais roubaram tudo. E aí nisso, né, eu vendi a minha casinha que eu tinha e comprei lá no interior um terreno. Só que devido à situação, logo em seguida, eu me separei do pai das meninas, né? Fiquei sozinha com elas. A minha irmã me cedeu um espacinho na casa dela, que é essa minha irmã que mora perto de mim, né? Tinha um mercadinho do lado da casa dela, me cedeu, fui morar lá. Quando eu fui morar lá, nem cama eu tinha na casa dela. E
Quando eu mais precisei, que eu achei que meus irmãos iam falar pra mim, pelo menos tirar uma cama que tinha lá na casa da minha mãe, né, pra mim dormir com as minhas filhas. Não me deram, mas tá bom, Deus sabe de todas as coisas. A minha irmã, que é a irmã caçula deles, né, que é a última filha do pai deles, foi que tirou o filho dela, que eu nunca vou esquecer disso, e me deu a cama pra mim dormir com as minhas filhas. Mas é isso, gente. Aí depois a gente foi embora pra Santa Catarina, eu decidi que eu ia embora com as minhas filhas, e aí eu resolvi, a gente voltou com o pai delas, né, e a gente foi pra Santa Catarina, passamos 6 anos lá. Foi muito bom, uma experiência boa, difícil, porque em qualquer lugar que você vá com criança pequena, né, sem experiência, você tem que pegar qualquer trabalho que apareça. Foram anos assim de muito perrengues, principalmente no tempo da pandemia, né, que a gente ficou desempregado, tanto eu quanto ele. A gente entrou em desespero de querer vir embora, e nem pra vir embora a gente tinha condições. Quando foi em 2023, ano passado, a gente resolveu vir embora aqui pro Pará. Trouxemos algumas coisas, mas infelizmente tivemos que vender nossas coisas porque tava tão difícil que a gente foi vendendo essas coisas, né, pra ir se mantendo aqui. Quando eu vim de Santa Catarina pra cá, antes de eu vir, eu abri um canal que se chamava Fábio Martins, né? Eu fiquei com esse canal 1 ano e 4 meses, né, lá, e eu senti de Deus que eu precisava recomeçar. Criei um outro canal, Fábio Mãe de Duas, e depois, né, eu fui, e Deus tocou no meu coração de dizer: apaga tudo que você tem de canal e recomeça do zero, que eu estarei contigo. E eu criei esse canal, Fabiola Mãe de Duas, para honra e glória do Senhor. Consegui monetizar meu cantinho, consegui receber meu primeiro pagamento. Estou em busca do meu segundo pagamento, e Deus é fiel o tempo todo em nossas vidas. Eu creio, para honra e glória do Senhor, que Deus vai me abençoar, e através do meu canal, não só minha vida vai ser mudada, como a vida de várias pessoas também irei mudar, para honra e glória do Senhor. E nessa vinda que eu vim aqui para Castanhal, né, que é a cidade que eu moro aqui no Pará, gente, eu fui para uma kitnet. Não, primeiro a gente foi para casa do meu cunhado, depois a gente alugou uma kitnet, depois a gente foi para aquele quartinho que eu comecei meu canal lá, vocês lembram, né? Me cederam lá, aquele quartinho, e eu morei lá um tempo, e hoje eu estou nesse apartamento que eu moro, que não é meu, gente, isso aqui é uma invasão, tá? Eu vim morar pra cá. Desculpa, me passaram algumas informações, e no decorrer que eu tô aqui eu descobri que são outras coisas, outra situação, mas eu estou aqui, eu creio em Deus que Deus vai preparar tudo para que eu saia desse lugar. Deus me honrou grandemente nesse canal, colocou pessoas maravilhosas que me abençoaram, e eu só tenho a agradecer a Deus. E é isso, gente. Eu tentei o máximo encurtar assim, a minha história de vida para não ficar um vídeo tão longo, mas ficou. Mas enfim, é isso, né? A vida da gente é altos e baixos, mas Deus sempre está na frente, tomando controle de tudo na nossa vida. Então, eu quero deixar um recado para vocês, que independente da situação que você se encontra, acredite que Deus é fiel. Nos piores momentos da vida que a gente acha que a gente não tem capacidade, Deus levanta a gente lá do chão e dá força pra gente continuar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe, guarde e ilumine a vida de cada um de vocês. Até nosso próximo encontro. Um super beijo e tchau!